irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Deus nos trouxe aqui para nos dar algumas respostas, amém? Quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, abra ela em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. O tema da nossa mensagem é: aprenda com o rei Ezequias. Amém, igreja? O que nós precisamos aprender aqui hoje, pastor? Esse texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, o texto diz assim, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante. Entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Quando a gente olha para essa afirmação na Bíblia, ela mexe muito, porque nós estamos dizendo assim, olha, a referência é Ezequias. Antes dele e depois dele, não houve alguém como ele assim, de uma confiança tão grande em Deus. Que nível que esse homem chega de confiança em Deus? Nós conhecemos um dos maiores feitos de Deus. Sabe que é Deus enviar um anjo por causa de um homem? Deus enviar um anjo por causa de quem? E um anjo matar 185 mil soldados numa noite. Numa noite, Deus envia um anjo que mata um exército, 185 mil. A gente não vê isso na Bíblia acontecer. A gente não vê Deus dizendo assim, enviei um anjo para fulano, para ciclano, e aí a gente para analisar. A Bíblia faz comparação entre reis. Antes dele, não teve. Vamos puxando, não teve. E depois que ele morre, não tem também. O que Ezequias tinha? O que ele tinha que nós precisamos aprender com ele? O que nós precisamos olhar para a vida de Ezequias e dizer assim, olha, se é isso que ele fez, eu vou fazer. Se é isso que ele passou a ser, eu também quero. Se essa é a forma que ele adotou para andar, se isso me inspira a fazer, a partir de hoje eu também quero ser. Porque para Deus ser com o homem dessa forma, alguma coisa ele tem. E isso me levou a estudar e a pensar muito sobre a vida de Ezequias. E algumas coisas eu quero compartilhar com você. Então, a primeira coisa que eu aprendo com o Ezequias está aqui no versículo 4. O texto diz assim, versículo 4. 2 Reis 18, versículo 4. O texto diz assim, removeu os altos e quebrou as colunas e deitou os pós-ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia, os filhos de Israel queimavam incenso e clamavam a Neustã. Olhe para mim, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com o rei Ezequias é que quando ele assume o reinado no lugar de seu pai, ele pensa em fazer uma mudança profunda. Alguns reis antes deles fizeram reforma, mudaram, tiraram o povo da idolatria, mas Ezequias foi o único que teve coragem de fazer uma mudança profunda.
Não foi simples fazer o que ele fez, e nem fácil. E aí eu quero te convidar a chamar sua atenção, porque ele vem e tira todos os ídolos, todos os ídolos que haviam sido colocados, imagens que haviam sido colocadas, ele despedaça. E aí ele vai além. Ele mexe num ponto que nenhum judeu havia mexido. Porque vamos imaginar, se nós estivéssemos aqui, deixado por uma figura lendária, Moisés. Moisés foi o homem que falava face a face com quem? Com Deus. Um homem que tirou o povo da casa de servidão. Um homem que mandou construir a serpente do quê? De bronze. Que quando o povo estava lá, eles olhavam para a serpente de bronze e eles eram o quê? Curados. Quem ia ter coragem de mexer nessa serpente de bronze? Quem? Quem seria corajoso em fazer isso? Porque, até no entanto, o texto está dizendo assim, que o povo ainda adorava aquela serpente, o povo acendia incenso, o povo reverenciava a serpente o quê? De bronze. Vamos imaginar que o povo pedia por cura, porque sabia do poder, o efeito que tinha aquela serpente e que representou, mas agora vem Ezequias e quebra a serpente. Como se dissesse, olha, a serpente serviu, mas agora ela não serve. Será que nós temos que coragem de mexer em áreas como essa? Porque veja, irmãos, há uma maturidade aqui acontecendo. Há uma maturidade o quê? Acontecendo, porque veja, Deus deu a serpente de bronze, a serpente de bronze serviu, ela curou, ela ajudou, mas chega um ponto que a serpente não serve e ninguém consegue mexer nisso. Ninguém consegue mexer. As pessoas preferem continuar tendo aquilo como um símbolo, conseguem continuar pedindo as coisas, acreditando daquela forma, e aí que eu quero chamar a sua atenção. Se você aqui nessa manhã está disposto a viver uma mudança profunda, porque foi isso que começa a mudar. Ezequias vem e começa a mexer em coisas da qual ninguém tinha o quê? Coragem. Ninguém tinha coragem. Quem vai mexer com a serpente de bronze? Quem vai quebrar isso? Quem tem coragem de se levantar contra aquilo da qual foi Deus quem fez? Olhando e analisando nessa perspectiva. Foi Moisés que fez isso. A gente vai tirar a serpente daqui, por quê? Ela já curou fulano, ela já curou o ciclano, ela já fez isso, ela já fez aquilo, e de repente ele vem e diz assim, nós vamos mexer nisso. Nós vamos mexer nisso. Nós vamos tirar isso. E aí eu fiz essa pergunta. Se a gente quer de fato viver aquilo que Deus tem para nós, nós vamos começar a viver mudanças profundas. A gente parar de fazer mudanças apenas superficiais e temporárias. Agora, o que é, pastor, uma mudança profunda? É mexer na essência. Mudança profunda é mexer a forma que você pensa, a forma que você sente e a forma que você age. E Ezequias estava disposto a fazer isso. Coragem para mexer em coisas do quê? Profundas. Olhe para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, você tem coragem de mexer em coisas profundas? Porque geralmente a gente fala assim, isso aqui eu mexo. Isso aqui eu vou mexer, isso aqui eu vou tirar, mas isso aqui eu não vou mexer, isso aqui eu não vou tirar. E Ezequias falou, não, eu vou mexer nisso aqui. Eu não vejo mais sentido da gente continuar com uma serpente no nosso meio. Porque nós temos um Deus que sara todas as nossas enfermidades. Amém, gente? Nós não precisamos mais pedir nada para uma serpente. Nós não precisamos reverenciar mais isso. Nós não precisamos adotar isso como objeto de cura para nós, porque nós temos um Deus que nos cura. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Isso aqui é maturidade, irmãos. Existem coisas que Deus vai nos dar numa fase de princípio,
uma fase de princípio, de uma fase desértica, mas existe hora que nós vamos precisar deixar. Deixar o quê? A forma de pensar. Você precisa abandonar essa maneira que você tem de pensar. Porque mudanças profundas, elas se remetem a mexer em essas áreas. Agora, por que de fato, às vezes, algumas pessoas não conseguem fazer uma mudança real? Não conseguem viver uma mudança concreta? Por quê? Porque para mexer nisso aqui, qual é a motivação? Por que ninguém mexia com a Neustan? Por quê? Por que ninguém tinha coragem? Passaram outros reis antes. Por que nenhum rei falou assim, não, peraí, isso aqui está errado, eu estou vendo que o povo está se perdendo da idolatria, o povo se perdeu completamente, olha, vamos tirar isso aqui. Por que ninguém teve coragem de fazer isso? Qual era a real motivação de preservar algo que estava fazendo o quê? Mal. Como? Por isso que eu quero que você entenda qual é a sua motivação interna e externa. Qual é a minha motivação? Sim. Porque é isso que vai acontecer se a gente não fizer uma mudança aqui hoje. O que está te movendo de verdade? Alguns reis queriam ficar bem com quem? Com o povo. Alguns reis queriam ficar bem com as lideranças religiosas. Não vamos mexer para ficar bem com as lideranças do quê? Não vou mexer isso aqui não. Isso aqui é mexer, esses caras vão vir aqui. Não, vamos ficar bem com essas pessoas. Vamos ficar bem com ele. Não vou mexer com isso aqui não. O povo ainda acredita muito nesse negócio. O povo acredita muito nisso. O povo acredita muito. Olha, o pessoal acredita muito na Neustan. O pessoal ainda acredita muito. Então, não vou mexer com isso. Então, alguns reis preferiram ficar bem, algumas pessoas, alguns reis preferiram ficar bem com o partido religioso, ficar bem com algumas pessoas daquela época, e preferiram ficar mal com quem? Com Deus. E isso você tem que analisar aqui hoje. Porque às vezes, você está ficando bem com as pessoas. E por isso essa mudança profunda, ela não aconteceu, ela é só superficial. Porque às vezes você está preferindo ficar bem com vários partidos à sua volta, com várias pessoas, mas não fica bem com quem? Com Deus. E Ezequias falou, não, eu vou ficar bem com Deus. Se o partido religioso se voltar contra nós, não tem problema. Mas o que eles estão fazendo ainda continua sendo idolatria. O que o povo está fazendo continua sendo o quê? Idolatria. E Ezequias tira toda e qualquer tipo de idolatria. Diga a glória a Deus. Ele arranca. E é isso que nós precisamos fazer. Temos coragem para viver mudanças profundas. Se nós não tivermos coragem de viver mudanças profundas, nós vamos ser só um povo religioso que se reúne aqui todo domingo ou toda quarta-feira para ouvir uma palavra e saímos do mesmo jeito. Mas se hoje tivermos coragem, vamos sair daqui para ser um povo eleito por Deus. Amém? Nós temos essa oportunidade de sair daqui sendo um povo escolhido por Deus. Nós temos a oportunidade de sair daqui para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Esse é o primeiro ponto. Ter coragem de fazer mudanças profundas. Tem que mexer nisso. Pastor, não vou mexer nesse assunto não. Mexe. Mas não vou mexer nisso aqui não. Tem que mexer. Mexe isso dentro da sua empresa. Mexe isso na sua casa. Mexe isso no seu casamento. Porque tem coisas que a gente não quer mexer. Mas vamos precisar. Precisamos de coragem para mexer em coisas da qual nós estamos evitando só para ficar bem. Só para ficar bem. Esquece disso não. Segundo, o texto diz assim, no versículo 5. Versículo 5 diz assim: confiou no Senhor. Confiou no Senhor. Confiança. Quando a gente fala de confiança, é uma coisa que não é tão fácil ter. Quer ver só?
Você confia em muitas pessoas? Sim ou não? Pouca. A gente confia, vamos ser sinceros, se a gente esticasse a mão assim, daria 5 pessoas mais ou menos? Daria umas 5? Daria umas 5 ou não? Umas 3? Umas 3, mais ou menos. Umas 2,5. Né? Umas 2 e a meia a gente fala assim, tem dia que eu confio nela, tem dia que eu não. Tem dia que eu confio nele, tem dia que eu não confio. Então vamos pensar nesse pressuposto que nós temos muita dificuldade de confiar nas. Agora eu te pergunto, o que leva você a confiar em alguém? O que essa pessoa precisa ter para você confiar nela? O que ela precisa ter? Fala um atributo que leva você a confiar em alguém. Personalidade. O que mais? Caráter. O que mais? Sabedoria. Obediência a Deus. Como é que você vai saber se ela obedece a Deus ou não? O que mais? Por que você confia em alguém? Por quê? Por que você confia em alguém? Vai lá, mais um atributo. Me ajuda a pregar, vamos lá, igreja. Não confia. Confia ou não confia? Qual é o atributo que você olha assim, ó? Eu confio no fulano por causa disso. Oi? Honestidade, sinceridade. Mas vamos pensar que tudo que vocês estão falando sobre alguém, para você saber que ela tem isso, seja sincero, você tem que conviver. Tem ou não tem? Bom, para você saber que ela é fiel a Deus ou não, eu tenho que o quê? Eu tenho que conviver. Para saber que se eu emprestar, ela devolve, eu tenho que o quê? Conviver. Você percebe que tudo que nós falamos para confiar em alguém, nós temos que o quê? Conviver. Não dá, você imagina quando a gente olha para a história de Davi, a gente sabe que Davi cometeu um adultério. E aí de repente Davi fala assim, olha, eu estou precisando dormir hoje, eu estou sem casa. Estou sem casa. Imagina, você que é homem, os homens aqui. Davi fala para você, eu estou sem casa. E aí você fala assim, rapaz, eu até deixaria você dormir aqui em casa, mas eu tenho que trabalhar, eu vou ficar fora de casa. Você deixaria Davi dormir na tua casa? Não, que isso? Davi já caiu em adultério. Não é assim? É assim, mano? Ainda mais você dormir no quê? Eu vou dormir fora, deixar minha mulher com Davi, que cometeu o quê? Adultério. Não vai rolar, não? Não vou conseguir. Eu vou estar lá no trabalho, ficar ligando para a mulher, ô mulher, tá dormindo? Vai lá. Eu não vou ficar bem. Você fica preocupado, inquieto. Você não daria a sua casa para Davi entrar sabendo do que ele fez. E agora eu vou reverter a pergunta. Por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Ou a gente não conhece Ele, não conhecemos. Porque, vamos imaginar, Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é galardoador. Então, pensa nisso, irmãos. O que está acontecendo hoje? Se você parar para analisar, tudo que o diabo vai tentar fazer na tua vida é fazer você distanciar disso, de quem ele é. Por quê? Porque é difícil confiar. Se você não conhece a pessoa, você não confia.
Você não confia. A gente pode falar, olha, para mim confiar em alguém tem que ser assim, mas você tem que conhecer, você vai ter que se relacionar. E tudo que hoje a gente está vendo, tudo hoje está sendo construído, coisas para nós não nos relacionarmos. E aí, era para todos nós confiarmos em Deus cegamente. Era para nós confiarmos em Deus olhando para os seus atributos. Olhando para os seus atributos, era para a gente olhar para Deus e dizer, não, eu confio em Ti, Senhor, eu confio. Mas por que a gente não confia? Porque não nos relacionamos como deveríamos relacionar. O que Ezequias está mostrando para nós é que ele confia. E o fruto dessa confiança, ela foi gerada de relacionamento. Confiança é fruto de relacionamento. Diga para o irmão, confiança é fruto de relacionamento. Confiança é fruto do quê? Quanto mais eu me relaciono, mais eu confio. Porque vamos imaginar, irmãos, vamos imaginar que quando Sanaqueribe veio, invade uma cidade, invade outra, aí Sanaqueribe escreve uma carta dizendo assim, ó, rei, se entrega. Não tem quem possa te livrar das minhas, não tem quem possa, nem o teu Deus é capaz de te livrar. Já conquistei algumas cidades, você é a próxima. E sabe o que Ezequias faz? Todo mundo falando assim, ó, Senhor, se entrega. É melhor pagar tributo uma vez por ano do que morrer. É melhor pagar tributo do que morrer. Ezequias fala assim, eu não vou. Nós não vamos nos entregar. Nós não vamos. E todo mundo desesperado com aquilo. Todo mundo desesperado com aquela situação, porque viram a cidade invadida, ele escreve uma carta, manda os mensageiros, e mais mensageiros, e os mensageiros começaram a falar a própria língua dos hebreus, para que eles pudessem entender o que iria acontecer, e amedrontar ainda mais, mas porém, Ezequias confiou no Senhor. E aí, quando ele é ameaçado, a primeira coisa que Ezequias faz quando ele é ameaçado, sabe qual é? Orar. Ele ora. Ele fala, Deus, olha o que esse homem falou. Olha o que ele escreveu. Olha o que ele disse. Olha o que ele está afrontando. Ele está afrontando o Senhor. Olha o que ele está falando sobre o Senhor. Olha o que ele está dizendo sobre o Senhor. Aí ele vai até o profeta Isaías. O profeta Isaías fala assim, ó, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Fica tranquilo, que Deus vai te dar livramento diante do rei da Síria. Amém? Confiança. Porque quando a gente começa a se relacionar com Deus, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente ganha o quê? Confiança. Não importa a ameaça que surja, a situação como ela vai acontecer, nós confiamos o quê? No Senhor. O salmista Davi, ele diz em um dos seus salmos muito conhecido, o Salmo 20, versículo 7, o Davi diz assim, ó, uns confiam em carros, outros em o quê? Cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Uns podem confiar em qualquer coisa, mas o nosso relacionamento com Deus é tão grande que nós confiamos em quem? Nele. Você está vendo o que Ezequias está nos ensinando? Por que eu vou ficar com medo dessa doença? Por que eu vou ficar com medo de desemprego? Por que eu vou ficar com medo? Porque não rentabilizou da forma que eu esperava. Pastor, eu esperava que ia rentabilizar assim. Eu esperava que eu não vou ficar desesperado com isso não. Sabe por quê? Porque eu confio no Senhor. Amém, igreja? Uns confiam em carros, outros em... E eu confio no quem? Eu confio no Senhor. É em Deus que eu confio. A minha confiança está nele. Agora, ela vai acontecendo, ela vai crescendo, quanto mais você se relaciona. O que Ezequias está mostrando, que os outros reis não fizeram, se relacionar. Se você olhar na história da frente,
os reis que assumiram depois, né? Vamos dizer assim, depois de Ezequias, teve reis que se entregaram, preferiram pagar tributo, preferiram aceitar o outro rei comandando, preferiram trazer os outros deuses para dentro da sua casa. Eles aceitaram, porque não confiaram em quem? O Senhor. Então, Ezequias está nos ensinando uma coisa valiosa, que confiança, ela só vai existir na medida quanto mais você vai se aprofundando em buscar a Deus. Amém? Cada vez mais. Não há como confiar em Deus se você não se relaciona. Você pode saber dos atributos. Você pode saber. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós podemos cantar nas nossas canções, mas isso só é real quando há relacionamento. Então olha como você está se relacionando. Olha o motivo por que toda essa desconfiança. Por que toda essa incerteza? Por que todo esse pavor diante do quadro que você está vivendo hoje? Porque se você confia, irmãos, se você confia plenamente, Deus enviará. Amém? Assim como Deus enviou para Ezequias, Deus enviará um anjo. É isso que Deus trabalha, é dessa forma, com confiança. Terceira coisa importante que a gente aprende. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 6. Diz assim, porque se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor. E não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero que você preste atenção da maneira que ele se apega com Deus. Que ele se abraça. Essa palavra se apegar é alguém que está grudado. Alguém que está preso. Alguém que aceitou uma condição de estar junto. E Ezequias faz isso. E aí o texto fala assim, ele não deixou Deus por nada. Ele continuou seguindo a Deus. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender também na nossa vida cristã. Quem veio na sexta-feira, nós falamos aqui sobre inconstância. Nós falamos sobre inconstância aqui na sexta-feira, a inconstância de Abraão. Depois você pode ouvir essa mensagem no nosso grupo do WhatsApp. A inconstância de Abraão. E a inconstância é o que nos atrapalha muito de seguir. E a história de Abraão, ela se resume assim. Por que Abraão tem essa inconstância, pastor? Porque há dois momentos cruciais na vida dele. De medo e mentira. Medo e quê? E mentira. Abraão está descendo para o Egito. Ele fica com medo, a sua mulher muito bonita. Ele prefere dizer que a sua mulher é sua irmã. Ele tem medo. Aí acontece o mesmo cenário lá na frente. Lá na frente acontece a mesma coisa. Ele está chegando em Gerar. O rei dos amalequitas bate o olho na mulher dele. Ele diz mais uma vez: com medo de morrer, ela é a minha irmã. Medo. Então percebe que a inconstância, ela é gerada em ambientes onde existe medo e mentira. Medo e mentira. Por que a pessoa não consegue seguir? Porque a atmosfera da qual ela criou é de medo e de mentira. É isso que Abraão faz. Ele prefere mentir e prefere deixar com que o medo governe o quê? A sua vida. Aí se a gente olhar para alguns outros personagens da Bíblia, por exemplo, abre em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. E nesse contexto, eles estão recebendo a herança do Senhor na terra prometida. E eles estão lembrando de alguns episódios. E ele diz assim, Josué capítulo 14, versículo 7 diz assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Quedes-Barneia para espiar a terra. Eu trouxe a resposta como sentia no meu. Versículo 8, ele diz assim, meus irmãos que subiram comigo
fizeram derreter o coração de quem? Do povo. Agora preste atenção. Porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, eu perseverei. Eu não parei. O que Ezequias está dizendo para nós, o que a gente olha agora, Caleb e Josué dizendo para nós, é que seguir a Deus há grandes desafios. Grandes desafios. E seguir a Deus não é por onde eu quero ir, mas é por onde Ele quer me levar. Isso aqui é difícil para entender. E chegou uma hora que todo mundo falou assim: Deus está nos levando para a gente morrer. É por não haver sepulcros no Egito, Ele está nos levando para... Mas eu continuei perseverando em seguir a Deus, independente do que estava acontecendo. Porque é isso que eu quero que você comece a entender. Que seguir a Deus, tem hora que Deus vai nos levar em cada situação, em cada condição. E aqui é onde muitos pulam fora. Porque criaram na sua cabeça que seguir a Deus é só passar por fase boa, por momentos o quê? Bons. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é. Seguir a Deus, a gente vai passar por momentos difíceis. A gente vai passar por percursos complicados, por caminhos difíceis mesmo. Caminho é difícil. O percurso vai ser difícil. Não é fácil. Eu gostaria de um caminho fácil, pastor. Não tem. Não tem. E quanto mais cedo você entender, você se apega a Deus. Quanto mais cedo você entender, você se apega com quem? Com Deus. E é isso que o Caleb está falando. Mesmo na dificuldade, eu perseverei em seguir a Deus. Mesmo passando por luta, eu perseverei seguindo a Deus. Deus abençoando ou não abençoando, eu continuo seguindo a Deus. Deus fazendo ou não fazendo, eu continuo seguindo a Deus. Abrindo porta ou não abrindo porta, eu continuo seguindo a quem? Com dinheiro ou sem dinheiro, eu continuo seguindo a quem? A Deus. Porque eu sei qual é o destino que eu quero chegar. Eu sei para onde eu estou indo. Porque quando você não sabe para onde você está indo, realmente, irmão, você vai desistir. E é isso que Ezequias está dizendo para nós. Eu me apeguei de tal maneira em Deus para segui-lo. E não importa onde Deus vai me levar. Importa que eu estou com Ele. Porque a pior coisa é estar em caminhos onde Deus não está. A pior coisa da vida cristã é estar em caminhos que Deus não está. É a pior coisa. Mas em caminhos que Ele está, Ele livra. Em caminhos que Ele está, Ele prospera. Amém? Em caminhos que Ele está, a cura. Caminhos que Ele está, Ele salva. Então olhe para você hoje. O que está faltando? Seguir. Independente do que esteja acontecendo, siga quem? A Deus, independente. Eu não sei como está. Eu não sei se há motivo ou não, porque essa é a maturidade que nós precisamos atingir. Que não é ter um motivo para seguir. Não é ter um motivo para seguir. Ele é o motivo porque eu sigo. Amém, igreja? É a gente chegar a esse nível de maturidade. Eu tenho um motivo que eu sigo Deus por causa disso, porque Ele está fazendo isso, porque Ele me deu isso. Não, motivo. Motivo é por Ele. É por isso que eu sigo Ele. Por esse motivo. E Caleb e Josué, eles entenderam isso. Eles entenderam isso. E aí é interessante, porque o texto vai dizendo assim agora, ó. O texto vai dizendo assim, ó. Perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Versículo 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida. Como falou. Por que conservou em vida? Porque as pessoas da época dele morreram no deserto. Caíram onde? No deserto. Muitas pessoas morreram de picada de cobra e ele diz, o Senhor me conservou em vida, como falou há 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra, andando em Israel ainda no
já agora com 85 anos de idade, ainda continuo tão forte, assim como Moisés me enviou qual era a minha força, então tal ainda é agora, tanto para sair, tanto para o que a igreja entrar. Ele está dizendo assim, eu continuo ainda forte, eu continuo ainda mesmo. Porque quando Deus me deu essa palavra, olha, já passaram 45 anos e eu ainda continuo, que a igreja? O mesmo. Continuo firme. Se tiver que entrar, se tiver que sair tudo de novo, se tiver que fazer tudo de novo, eu tenho a mesma força, porque eu continuo seguindo a quem? A Deus. Então, o que Ezequias está nos ensinando é algo precioso, irmãos, para nós levarmos para a nossa vida, daqui para frente. Quando eu olho para a história de Ezequias, por que ele foi o melhor rei? Por que não houve como ele? Por causa dessa profundidade de mudança. Busque mudanças profundas. Olhe para a sua vida, olhe para áreas da sua vida, aonde precisa de mudanças o quê? Profundas. Está na hora de você remover as neustãs da sua vida. Está na hora. Está na hora de você mexer aí, ó. Aonde você não quer mexer, mexe. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Amém, igreja? Coloca no seu coração, a partir de hoje, confia. A confiança, ela é fruto de quem se relaciona. Então, se você está com dificuldade de esperar, de confiar no Senhor, comece a se relacionar com Ele. Se relaciona ainda mais. Tem uma relação mais profunda, que quando você conhecer todos os atributos de Deus, há uma paz no teu coração. Amém, igreja? Coloca no teu coração, a partir de hoje, persevera em seguir a quem? Ao Senhor. Se apega com Ele. Independente de como você esteja passando. Eu não sigo as coisas que Ele faz. Eu sigo quem Ele é. Amém, igreja? Eu sigo quem Ele é. Eu sigo quem Ele é. Coloquei no meu coração isso. Eu vou seguir quem Ele é. Não é as coisas que Ele faz. E aí é interessante, irmãos, porque se a gente pegar e abrir a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Deus falando assim, ó, porque houve um outro espírito em Caleb e Josué, e eu os levarei à terra prometida. É o que Deus fala. Se você pegar aqui no livro de Números, você volta um pouquinho para trás, quando o povo está olhando para essa questão, em Números capítulo 14, versículo 24, marca isso aqui na sua Bíblia. Olha só, quando você persevera em seguir ao Senhor, o texto diz assim, ó, porém, Números 14, versículo 24, porém, meu servo Caleb, porque nele houve um outro, e perseverou em, aí vem essa palavra aqui, ó, eu, não vai ser anjo, não vai ser arcanjo, eu levarei a terra que entrou, a sua semente possuirá em herança. Eles me seguiram, eles perseveraram, foi diferente, não houve murmuração, reclamação, não houve desistência, eles continuaram com quem? Comigo, e eu levo eles em direção da terra prometida. Amém, igreja? Guarde essa palavra no teu coração hoje aqui. Aprenda isso. Faz essas mudanças que precisam ser feitas. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pastor, eu quero aprender a ter essa confiança. Eu falei aqui esses dias, eu falei só isso na sexta-feira, né? Falei assim, eu falei até nós pastores, e às vezes eu converso com alguns, parece que sempre está tentando fazer mais alguma coisa, sabe? Tentando dar uma força para Deus. Eu estava falando até na sexta-feira de Sara, quando Deus falou, olha, é do teu ventre que vai nascer o filho, mas o que ela olha? Ela olha para a escrava. Ela olha para a escrava e decide dar a escrava para o marido para ter o quê? Filhos. E às vezes a gente é assim também. A gente está sempre querendo fazer mais alguma coisa, ou fazer alguma coisinha para ajudar.
como se parece que Deus não desse conta. Se eu não der uma força aqui, não vai acontecer. Se eu não fizer isso aqui, a coisa não flui. Como se parece que sempre Deus estivesse precisando da ajuda da gente. Parece essa impressão, a atitude de alguns, como a de Sara. E Deus não precisa da nossa ajuda. Nenhuma. Nenhuma. Não precisa de nada de mim. Ele só precisa que eu confie nele. Amém, igreja? Eu confio no Senhor. Apenas nele. Confie em Deus. Coloque a mão no teu coração. Vamos declarar isso no refrão. Eu confio em ti.